O seu canal Rede Previdência passa a apresentar o programa Ao Vivo, Doutor. Olá, senhoras e senhores telespectadores. Sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva, ative o sininho, compartilhe e curta mais de 1.700 vídeos sobre Previdência à sua disposição. Sob a direção geral do Dr. Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira e Rosa Araújo, trazemos para vocês no programa Ao Vivo Doutor de hoje o debate sobre aposentadoria especial no serviço público, com as participações dele, Dr. Ricardo Souza, craque nessa matéria, e da prestigiosa e conhecedora também profunda do tema, doutora Ana Isabel Jordão. O doutor Ricardo Souza tem um curso de mestrado, é um advogado especialista em direito previdenciário, em RPPS. É professor e autor de livros na área previdenciária, auditor do TSE. Já a doutora Ana Isabel Jordão é advogada, professora de pós-graduação em Direito Previdenciário, é coordenadora do IBDP na Bahia, é membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Bahia e também aqui apresentadora do canal Rede Previdência. Mas antes de dar uma boa noite a eles, vocês, muitos que estão aqui, devem ter assistido hoje o julgamento da revisão da vida toda tão esperado. Como nós sabemos, a base dessa revisão é pedir que os aposentados tenham o direito de fazer a inclusão das contribuições efetuadas antes de 1994, para que possa haver a melhora da sua aposentadoria. Para muitos, não vai representar que haja acréscimo no benefício. Pelo contrário, se feita a revisão, poderia sim decrescer. Há outros que vai aparecer um benefício de R$50 a mais, 100 ou 200, mas há pouquíssimos casos em que às vezes a aposentadoria duplica ou até triplica. No mês de março deste ano, nós tivemos a vitória da tese da revisão da vida toda no plenário virtual. Ficou favorável aos aposentados pelo placar de 6-5. Mas houve o pedido de destaque do ministro Nunes Marques. E por isso é que se foi levado ao plenário físico. Então ele passou a ser julgado a partir de hoje no presencial. Houve abertura para sustentações e, inclusive, o Aras, né? Augusto Aras, reforçou aquele argumento que já havia trazido, né? Pedindo pela procedência da revisão, como também já tínhamos ganho essa revisão lá no próprio STJ. E houve sim esse voto favorável aí do Aras. Bom, como é que ficou? Foi aberta a sessão para sustentações orais e depois o primeiro voto foi proferido pelo ministro Nunes Marques, que ratificou o voto que ele já tinha dado lá no virtual, mantendo o pedido pela procedência do recurso extraordinário. O placar no momento está como? Está 1-1. Por quê? Porque foi mantido o voto do ministro Marco Aurélio, que já está aposentado, mas que naquela oportunidade ainda estava atuante
e era o relator da revisão da vida toda. Portanto, encerrado o julgamento, a sessão de hoje, melhor dizendo, encerrado a sessão de hoje, que será retomada, como disse a presidente, ministra Rosa Weber, será retomada amanhã. E, como eu já disse, com um placar de 1-1. Então, estamos aqui todos nós torcendo e acompanhando bem de perto, e o seu canal Rede Previdência tem trazido informações, já que vocês de segunda a sexta-feira têm o Notícias em 10 Minutos, uma atualização sobre as notícias previdenciárias. E hoje mesmo, às 18 horas, já tivemos informação sobre essa matéria. Bom, mas vamos nos debruçar agora sobre esse importante tema, né? Aproveitar aqui a sapiência desses dois profissionais de quilate elevado. Doutor Ricardo Souza, seu boa noite. Está mutado. Está mutado. Agora, boa noite, doutor Ney Araújo. Parabéns por esse tema escolhido ao vivo do doutor, cada dia com novos temas, coisas mais interessantes. Boa noite, nossas telespectadoras, nossos telespectadores. Um abraço especial para Ranilson Pereira da Silva, que está nos assistindo aqui, que está fazendo aniversário lá da Paraíba, gestor de Previdência da Paraíba. Vamos ter uma noite, certamente, que interessa ao gestor, ao advogado, ao servidor público, né, e ao auditor. E, mais uma vez, doutor Ney, é um prazer trabalhar junto com você, pela sua genialidade, pela sua competência, pela sua disciplina. E o Ao Vivo Doutor se firma como o programa mais importante do país, na minha opinião, hoje no Brasil. Muito agradecido, doutor Ricardo. É prazeroso realmente trabalhar, né, você, essa figura tão simpática, tão qualificada, e é sempre bom, não é, receber essas suas homenagens. Mas, doutora Ana Isabel Jordão, que está o tempo passando, está ficando cada vez mais nova. Como está? Bondade sua, Ney. Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo, né? Boa noite a Ricardo. Estivemos aí recentemente juntos discutindo esse mesmo tema ali no Congresso da ANEPREM, né? Com a grande participação da plateia, foi bastante interessante. Mas eu queria agradecer a oportunidade, o convite, né? Essa ideia de Ney de trazer esse tema para esse programa, que tem uma audiência maravilhosa, é um programa que eu acompanho, né? Muitas vezes não consigo acompanhar no ao vivo, né? Porque como meu filho está pequeno ainda, deve ser por isso que eu estou ficando mais nova, Ney, porque quando eu tô com um menino novo, né? Fica parecendo que eu tenho pouca idade. Deve ser por isso. Estou sugando a juventude alheia, né? Então, muitas vezes é um horário um pouco crítico, mas sempre no dia seguinte a gente corre para ver logo o que foi discutido ali, porque é um programa que sempre debate o assunto do momento, né? E traz assim as maiores figuras do direito previdenciário, e eu estou assim me sentindo muito honrada de estar aqui hoje, né? Trazendo essa discussão que durante muito tempo ficou meio escondidinha, mas agora ela está batendo muito reincidentemente à porta dos regimes próprios, e a gente precisa debater esse tema, né? A oportunidade incrível, né, de reencontrá-lo, de estar debatendo o direito previdenciário, rememorando aqueles tempos, aqueles idos do IAPE ainda, né? É bastante prazeroso também esses momentos, assim, são muito, muito gratificantes para a gente, né? Muito gratificante, viu? E agradeço pela sua presença, certamente você enriquecerá bastante o programa. Mas nós temos que tirar o chapéu, né, para o doutor Ricardo Souza, que é o idealizador do canal Rede Previdência, o idealizador deste programa. Ele conversou comigo, bateu um papo, né, trocamos umas ideias, mas
eu reputo que a criação é dele. Mas quero avisar o doutor Ricardo e a doutora Ana Isabel Jordão. Eu tenho em mãos 52 perguntas. Quero saber do poder de síntese de vocês para que nós possamos satisfazer essas perguntas. Vamos cumprimentar também Rosa Araújo, não é, que está aí nos apoiando. Boa noite, Rosa. Boa noite, doutor Ricardo. Boa noite, doutora Isabel. Estou aqui dando um apoio mais técnico para vocês, né? Vendo as perguntas aos telespectadores, e estou aqui à disposição de vocês e vamos fazer essa nome, equipe, né, trazendo o nome dos telespectadores, né, que estão nos acompanhando, não é isso? Telespectadores, suas perguntas, suas indagações, suas dúvidas. Ok. Então, vamos trabalhar, doutor Ricardo? Vamos embora. Vamos trabalhar, doutor Ricardo? A pergunta: a vantagem na aplicação da súmula 33 para servidores públicos? Doutor Ney, eu vou ser bem objetivo. Súmula 33 do STF, é claro, né? Doutor Ney, eu vou ser bem objetivo. Antes eu só peço licença porque eu não saudei nossa genial Rosa Araújo quando eu fiz a minha fala. É engraçado que quando eu estou na plateia eu saúdo Rosa. E agora aqui eu não fiz. Então, saldo agora entrou valendo, entrou brilhando no nosso programa. Súmula 33 do STF diz o seguinte: aplica-se ao regime próprio enquanto não tiver lei própria o regime geral. Né? Eu posso dizer que sim. Eu diria que existem 3 vantagens. Primeiro, tem servidor público que, pela regra anterior com a aposentadoria especial, ele consegue se aposentar. Vamos imaginar um servidor que está há 30 anos em atividade. Com 30 anos, ele não se aposenta por tempo de contribuição. E quando se aposentar, vai ser pelas regras atuais mais rigorosas. Mas se ele tem 25 anos de especial, ele pode se aposentar pela regra antiga. Isso é um fato muito positivo. Segundo aspecto, esse tempo aí pode ser convertido de especial para comum. Então, imagina que o servidor tinha 25 anos, não conseguiu cumprir os requisitos, não quer se aposentar pela especial, também não consegue se aposentar pelas regras atuais. Mas esses 25 anos, pela conversão da aposentadoria especial para comum, ele tem um acréscimo de 40%. Apesar de ser advogado, eu creio que são 10 anos, né? Não sou muito bom de exata, são mais de 10 anos contribuindo. É a conversão que conta mais de 10 anos. Com isso, o valor do benefício dele, mesmo pelas regras atuais, serão mais favoráveis. Ricardo, só trazendo mais um elemento aí para essa discussão, a gente sabe que essa conversão ela só se dá até a data da publicação da emenda, né? E você não pode converter, você não pode retroagir, você não vai poder aplicar pelas regras anteriores, você vai aposentar pelas regras atuais, tá? Não vai ser como especial, mas vai ser pelas regras atuais. Por quê? Porque eu não posso pegar todos os meus 25 anos e convertê-lo todo. Eu preciso ter algum tempo que não seja especial para utilizar a regra da conversão. A regra da conversão, Ricardo, apesar de eu ser advogada, eu trabalho com cálculo. Nunca imaginei que fosse fazer isso na minha vida, mas é uma grata surpresa que minha avó cantou essa pedra, né? Minha avó dizia, não deixa a matemática ali parar, porque ela parou de estudar na 3ª série por causa da matemática. E aí eu acho que eu introjetei isso, né? E hoje trabalho com cálculo. Mas vamos lá, o que acontece? A sistemática é mais ou menos essa. A cada 10 anos trabalhados, se for um homem, ganha 4 anos, porque eu aplico um percentual de 40%. E a cada 10 anos trabalhados, se for uma mulher, eu ganho 2 anos, porque esse percentual de acréscimo, né, essa vantagem da conversão, ela para a mulher é menor, porque o tempo de contribuição exigido para a mulher aposentar antes da emenda 103 era o de 30 anos, e do homem 35. Então, há uma proporcionalidade diferente nessa conversão para contemplar essa desigualdade que já existia no tempo exigido também para a conversão. Não sei se eu consegui ser clara. Conseguiu, e nós vamos voltar a esse tema com certeza, não é? E depois da reforma,
a aposentadoria da mulher, não é, integral, vai para 35 anos de contribuição e do homem de 40 anos. Não é? Isabel, doutora Isabel, quero saber o seguinte, a aposentadoria especial, ela é calculada pela paridade ou é pela média? Pois bem, essa é uma ótima pergunta, Ney. Eu costumo dizer que a ideia da paridade é uma lenda urbana. O que é que essa lenda urbana diz? Que o melhor dos mundos para o servidor público é aposentar-se pela paridade. Então, é o que todo mundo almeja, é o que todo mundo sempre desejou e que muita gente deixou de aposentar-se pela aposentadoria especial na busca, na tentativa de ter a sua aposentadoria calculada pela integralidade, pela paridade, né? O que é a integralidade? O conceito de integralidade da emenda constitucional 41 é de que você vai aposentar-se pela sua última remuneração. E o conceito da paridade é que se houver mudança na carreira, enquanto você estiver aposentado, essa mudança na carreira terá que lhe acompanhar. Então todo mundo desejava isso como se fosse a melhor coisa do mundo. E ninguém nunca parou para questionar. Mas eu vou dar um exemplo a você, meu caro. No estado da Bahia, nós temos quase 8 anos sem reajuste. Será que a paridade e a integralidade é realmente o melhor dos mundos? Não estou dizendo com isso que necessariamente aposentar-se pela média e ter o reajuste pelo INPC, que é a reposição da inflação, é melhor para todos os servidores. Mas, por exemplo, no estado da Bahia é bastante interessante. Nos últimos 8 anos foi bastante interessante. Num cálculo que nós fizemos no nosso escritório, a renda do sujeito que aposentou pela média, se ele não tivesse aposentado, se ele tivesse aposentado pela integralidade, a paridade, praticamente, quando você compara quem aposentou pela integralidade e o que aposentou pela média, ela quase dobra nos últimos 12 anos, nos últimos 8 anos, né? Porque são 8 anos sem reajuste, é quase uma década sem reajuste no estado inteiro. Então, a gente precisa reavaliar isso. E isso é feito como planejamento previdenciário do servidor, sobretudo no pós-emenda constitucional. É fundamental que o servidor planeje e programe a sua aposentadoria e não fique à mercê das lendas urbanas. São tantas opções, não é? Que pode servir àquela pessoa que ela precisa saber realmente, com firmeza, o passo que vai dar. Mas, doutor Ricardo Souza, temos aí alguma novidade, temos algum prêmio aí para os nossos telespectadores? Parece que me disseram que você traria aí boas notícias. Exatamente, doutor Ney. É o seguinte, eu e a doutora Ana Isabel Jordão, na próxima sexta-feira, dia 1º de dezembro, das 8h30 às 12h, doutora Ana, me corrija se eu estou errando alguma coisa, vamos realizar... É antes do jogo, não atrapalha o jogo. É antes do jogo. O jogo é às 16 horas. Correto. Exato. Aposentadoria especial dos RPPS. Orientando, voltado tanto para advogados, quanto para gestores, quanto para controladores. Também para o servidor que quer saber mais. Então, nós vamos realizar... Primeiro, eu queria dizer o seguinte... Vale a pena entrar no clube de descontos da Rede Previdência, porque quem estava lá conseguiu uma promoção incrível. De qualquer forma, nós vamos trazer uma promoção bem interessante aqui para as pessoas que estão assistindo. E o curso que custa R$250 terá um desconto e passará a 160. Né? Então, a gente vai sortear um desconto especial para o nosso curso, que se realiza no dia 1º de dezembro. Dia 2. Dia 2, perdão. Dia 2 de dezembro, da próxima sexta-feira. Hoje estamos na quarta, certo? Muito bem. Ótimo desconto, então vamos aproveitar. Mas, doutor Ricardo, vamos continuar trabalhando? Doutor Ney, eu ia escapar dessa, doutor. Rosa quer a palavra. Pois não. Eu queria citar o nome de alguns telespectadores que estão aqui cumprimentando vocês, como Carvalho Júnior,
Tairamos Leal, eu acho que é isso, Moído, Neto Muniz, Bárbara Arruda, Araci Schettini, que mais? Juan Gamer. E tem uma pergunta aqui, uma observação do Marcelo Fábio. Metroviário Marcelo, na estação Jaboatão. Abraços a todos, em especial Ricardo, ex-metroviário. Metroviário. Tem. Ok. Muito bem, então vamos em frente, daqui a pouco a gente volta a cumprimentar aí os nossos telespectadores e obrigado por vocês que estão participando. Lembre-se, o programa ao vivo, o Doutor, acontece de 15 em 15 dias, todas as quartas-feiras, sempre com assuntos importantes, inclusive assuntos que vocês sugerem. Por exemplo, hoje estamos trazendo um assunto que vocês sugeriram e que nós estamos contando aqui com esses dois grandes profissionais para tirar as dúvidas, não é? Doutor Ricardo, vamos trabalhar aqui, ó. O que os funcionários dos institutos de previdência e os auditores devem examinar no PPP, né, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, ao conceder ou analisar os benefícios? Doutor Ney, tem uma coisa que a doutora Ana Isabel comenta muito, é que a partir da emenda 103, o regime próprio não precisa ter propriamente o PPP, porque isso é uma regulamentação do regime geral. Pode ter um outro documento pericial com outras finalidades, e a gente teve uma aberração que, a partir da emenda 103, cada regime próprio do país, são mais de 3.000, pode ter suas próprias regras, né? Mas, não fora isso, muita gente está copiando o regime geral e antes da emenda 103, deve-se sim seguir o PPP e são fundamentais muitos aspectos. Por exemplo, se o EPI é eficaz ou não, exceto no caso do ruído, isso vai fazer uma diferença imensa, né? Então, não é só o gestor do regime próprio pegar um PPP e dizer, tem PPP, vou conceder o benefício. Não tem, não concedo. Não, é preciso ver o conjunto probatório, analisar os equipamentos de proteção, verificar se esses equipamentos de proteção estão dentro dos critérios técnicos apropriados, verificar se quem assina é um técnico habilitado para assinar aquele documento e autorizado para a análise daquele documento. Outra coisa fundamental, cada ente analisa a sua exposição à atividade especial. Então, não é porque no município A o trabalhador estava exposto a uma atividade especial que era tida como especial, que no município B será concedido. Não, quem vai reconhecer, mesmo que ele traga um PPP, né? Vamos imaginar que no município B o servidor chegou com um requerimento, trouxe o PPP do seu município e trouxe o PPP do outro município para o município B analisar. Não pode, quem vai analisar o outro. A certidão de tempo de contribuição, que tem que reconhecer o período especial, é do outro, cada um no seu campo. Só reconhece esse tempo especial quem o tempo prestado ao respectivo ente, e os outros que reconheçam, e se necessário se vá à justiça. O último aspecto fundamental que se deve analisar: enquadramento por categoria. E aí, identificar se a pessoa está no cargo de motorista, de enfermeiro, né, e de outras atividades que o decreto do regime geral, né, elenca, ou que a jurisprudência reconheceu, porque a própria jurisprudência entendeu que o decreto, ele não é números clausos, ele não exaure as hipóteses, ele traz outras hipóteses. Então, fundamental, doutor Ney, essa sua pergunta: o gestor e o auditor não podem dizer, tem PPP, tá ok.
Não, tem que olhar tudo bonitinho. E isso, vou aproveitar para fazer o comercial. A doutora Ana Isabel Jordão sabe muito, ensina muito e vai falar no nosso curso. Inclusive, eu vou continuar aqui com ela no PPP, viu, doutora Ana Isabel? O PPP, ele deve ser emitido pela entidade que administra o RPPS, que é o regime próprio de previdência, né, dos servidores, ou pela União, ou pelo Estado, ou pelo município, ou pelo Distrito Federal. Pelo ente, enfim. É uma pergunta muito interessante, Ney. É curioso porque eu, apesar de ter iniciado a minha vida na Previdência no regime próprio, migrei para o regime geral e comecei a trabalhar muito com as aposentadorias especiais. Então, me parecia muito óbvio a resposta a essa sua pergunta. E aí, quando nós começamos esse diálogo e começamos a discutir a aposentadoria especial do servidor público junto com o Ricardo, e aí ele me veio com esse questionamento, né, que os gestores têm esse questionamento. Eu falei, nossa, eu não estou entendendo por que vocês estão perguntando isso, né? Veja bem, quem é que está expondo? Quem é que está colocando o servidor exposto a um agente agressor à sua saúde? É o ente, é o Estado, é o município, é a União, não é aquele que gere a Previdência. Porque o fundo de previdência, seja ele uma autarquia, seja ele um órgão do governo, como aqui na Bahia é uma superintendência, enfim, o ente é quem expõe, não é o ente quem concede a aposentadoria. Mas imagine você, como que eu, que vou analisar o direito daquela pessoa de aposentar ou não, vou emitir um documento dizendo que ela está exposta ou não? Imagine a insegurança jurídica que isso iria gerar, porque, querendo ou não, o gestor do regime próprio também está preocupado com o equilíbrio atuarial, o equilíbrio financeiro atuarial. Então, essa é uma informação que ele, primeiro, não tem, e que, segundo, ele é suspeito para fornecer, né? Por diversos motivos. Então, respondendo objetivamente, quem emite é o ente que expõe, né? Se o gestor do regime próprio, seja a autarquia ou seja a órgão, expõe, aí sim, ou seja, o servidor da própria autarquia, aí a autarquia gestora do regime teria a obrigação de preencher esse PPP, porque ela é também a tomadora do serviço, né? Mas para a grande maioria dos servidores, sobretudo os servidores da saúde, né, a obrigação é, então, da secretaria, é do município, é do estado ou mesmo da União. Corretíssimo, doutor Ricardo? De acordo. De acordo. De acordo com a relatora. Sigo a professora e relatora. Ícaro, parece que nós já temos aí a nossa programação, dia 7 de dezembro, né? A próxima quarta-feira. Olha, vou lembrar que esse Ao Vivo Doutor de hoje é um Ao Vivo Doutor extra, pela primeira vez, né? Estamos fazendo nessa data de hoje, tamanha a importância do tema. No próximo dia 7, seguindo a programação normal do Ao Vivo Doutor, teremos aí nada menos do que a presença da nossa doutora Adriane Bramante, não é? Que é citada por todos como a maior autoridade em termos de aposentadoria especial. Ela trabalha muito no regime geral de previdência social. E temos o Dr. Diego Schuster também, que é uma pessoa competentíssima. Então, não perca. Aí, próxima quarta-feira já estão convidados, ok? E vamos nos manter no mesmo tema, né, Ney? Até porque o gestor, ele precisa desse conhecimento que a doutora Adriane tem já de grande, muita experiência. O Diego é incrível também, tem discussões muito interessantes, ele traz discussões mais no campo ideológico, mas com muita profundidade, ele é incrível. E o gestor, aquele que está aqui assistindo a gente, que está precisando saber mais da aposentadoria especial do servidor público, vai beber dessa fonte,
necessariamente pela aplicação da súmula 33, ele então vai continuar aqui na próxima quarta-feira no Ao Vivo Doutor, para continuar se capacitando. Até porque se carrega do regime geral para o regime próprio e vice-versa, não é? Do regime próprio para o regime geral. Então, quanto mais conhecimento, melhor para o desempenho. Doutor Ricardo, no acúmulo de cargos, aplica-se a súmula 709? Doutor Ney, essa questão é muito interessante e eu tive o prazer de discuti-lo. Quem me trouxe essa questão, aquele evento do IBDP lá em Natal, que Núbia Sim. me levantou essa questão, eu me veio refletir e cheguei a gravar um vídeo, conversei com o Alex Sertão, meu professor, ele concordou. Olha, vamos voltar primeiro para a súmula 33. A súmula 33 diz o seguinte: enquanto não se resolve a questão da previdência especial do servidor, aplica-se no que couber as regras do regime geral. Certo. Aí vem o tema 709 e diz assim: quem se aposenta pela especial tem que sair da área de risco. A chave para essa questão está no que couber. No que couber não é uma coisa aleatória. É preciso comparar para ver se é igual ou é diferente. Quando é igual, né, aplica-se as regras do regime geral. Mas quando é diferente, não necessariamente será o regime geral. Qual é a diferença? No regime geral, você pode ter 2, 3, 4, 5 empregos e você só tem um vínculo. Você recebe e contribui para aquilo até o teto do regime geral, terá um benefício até o teto e, consequentemente, quando você se aposenta, você tem que sair da área de risco do regime geral. No regime próprio, não. No regime próprio, você tem 2 vínculos contribuindo pelos 2. Então, são 2 vínculos autônomos, sem teto, não é? Então, com frequência, você vai se deparar com a seguinte situação: você está trabalhando há 15 anos como médico, por exemplo, e faz um novo concurso e trabalha mais 10 anos. Então, no primeiro, você vai estar com 25, pelas regras antigas. Vamos imaginar que ele cumpriu isso antes das regras anteriores. Você vai estar com 25 e com 15 no outro. Se você se aposenta num, você tem que sair da área de risco no outro? Não, porque são vínculos autônomos. Para fins de regime próprio, para fins de contribuição, para fins de afastamento, são vínculos autônomos. Então, na minha opinião, não se aplica. Se você se aposenta por um, não tem que se afastar do outro, que você não cumpriu ainda os requisitos. Ricardo, aí vem aquela pergunta, já que você citou. Imagine um médico que tenha 15 anos, não é, de serviço especial, antes da reforma da Previdência, em um cargo, e tenha mais 10 anos de serviço especial em outro cargo. Ele poderia acumular isso para ter uma aposentadoria? Ele tem, se não for concomitante, perfeitamente. Então, se ele tinha 10 anos antes num cargo, aí fez concurso, mas não quis acumular e permaneceu no segundo cargo, então ele vai computar aqueles 15 anos, seja em um outro regime próprio, seja no regime próprio de um outro ente federado, seja do próprio ente federado, seja até no regime geral. Esse tempo será considerado para fins de aposentadoria especial. Ok. Doutora Ana Isabel, a aposentadoria especial que for concedida na via judicial, ela pode gerar atrasados? Essa pergunta é muito interessante, até porque amanhã nós vamos resolver um problema desse aqui no nosso escritório. A gente tem uma cliente, né? E nós conseguimos uma aposentadoria especial, técnica de laboratório, né? Foi reconhecida, então, a aposentadoria especial. E esse é um processo que acabou sendo um pouco demorado, porque como ela era federal, né, da União, ela trabalhava no hospital universitário aqui, na UFBA. E como esse processo tramitou na Justiça Federal, curioso que, pela demanda
da Justiça Federal ser majoritariamente contra o INSS, sempre que tinha uma intimação, a vara intimava errado, intimava o INSS, eu tinha que ir lá, eu tinha que explicar, não é INSS, é Universidade Federal. Então, esse processo acabou atrasando um pouco mais, mas sim, o benefício foi concedido desde a data do requerimento administrativo, sem o abatimento dos valores recebidos a título de remuneração no cargo, tá? Porque o processo demorou porque a UFBA não conseguia fazer um PPP, tá? A gente teve esse problema, esse foi o primeiro processo concedido aqui na UFBA, especial. Então, as colegas delas que vieram depois já estão sendo concedidos administrativamente por conta do que a gente provocou no âmbito da Universidade Federal aqui, né? Sobretudo no hospital, no hospital universitário, né? Aqui. Então, ela continuou a trabalhar durante todo o processo. Somente na data da sentença é que houve antecipação de tutela e ela, então, foi aposentada e saiu, né? Foi para inatividade. Então, o período em que o processo tramitou até a sentença, ela estava trabalhando, mas tinha um pedido administrativo, né? Inclusive anterior à própria proposição da ação, por óbvio, né? Nós fizemos a instrução desse processo desde a seara administrativa. Então, o juiz concedeu desde o requerimento administrativo e ela receberá esses atrasados e recebeu o salário na época. Não se justificaria abater os salários porque houve a prestação do serviço. E ela trabalhou porque a UFBA não foi diligente em conceder-lhe a aposentadoria e colocá-la em inatividade. Tirar da atividade e colocá-la em inatividade. Então, seria um enriquecimento ilícito por parte da universidade se ela não recebesse esses atrasados. Porque houve a prestação do serviço. Não é verdade? Então, é aquela boa história, né? Que o mal pagador, ele vai pagar 2 vezes. Não se organizou, não fez a sua estrutura, você ente, não se organizou, não se estruturou, não sabe o que fazer para conceder uma aposentadoria especial. Se isso for judicializado, você vai pagar 2 vezes, porque você vai pagar o salário, né? Vai pagar o vencimento, o subsídio, e vai ter que pagar os atrasados. Isso de princípio, né? Logo que veio esse tipo de aposentadoria especial, aí ficou-se essa dúvida, né? A pessoa, quando pede a aposentadoria especial, ela já tem que se afastar, não é? E aí, se a aposentadoria dela não fosse concedida? Ela passou quanto tempo esperando, não é verdade? Mas, de princípio, houve um certo questionamento sobre esse tema, sempre com matéria nova. Ney, e é interessante a gente observar também que quando há o recurso, como geralmente há, nesse caso, por exemplo, dessa cliente lá do escritório, houve o recurso demorou bastante na turma recursal, foram quase 3 anos de recurso. Você imagine o que é também se essa sentença não tivesse sido confirmada. Ela teria saído pela antecipação de tutela, e no caso do servidor público, há uma garantia melhor, porque é mais fácil você tirar da inatividade e retornar para a atividade do que aquele sujeito do regime geral em que há o rompimento do vínculo. E há a demissão, né? Então, essas situações de antecipação de tutela, elas muitas vezes são necessárias, a pessoa já não aguenta mais, a pessoa já está louca para se aposentar, não quer ir para o trabalho, às vezes, mais nem meio minuto, e a gente se vê mesmo obrigado a requerer, mas eu sempre faço essa advertência aos nossos clientes, né, de que essa sentença ela corre o risco de não ser confirmado, e você precisa estar seguro da sua decisão, né, de se afastar. Isso aí, no regime geral, eu acho mais radical. No regime próprio, no servidor, ele é mais fácil da gente conseguir esse retorno para a atividade, né, com menos pesar. Doutor Ricardo, vamos falar da promoção? Antes, pois não, pode? Posso Tem a falar palavra. antes? Né? Pode. Tem mais alguns telespectadores aqui, a Valdira Schettini, Roberto Vitor, o João Mateus,
E tem uma pergunta aqui do Eduardo Soares ao doutor Ricardo de Souza. Ele pergunta o seguinte: gostaria de saber por que o trabalhador está aposentado e continua trabalhando, se pode se aposentar novamente, se contribuir com 15 anos e 65 anos de idade. Aí não fala se é especial, né? Muito interessante a questão. Vamos lá, vamos trabalhar algumas hipóteses. Uma primeira hipótese que eu levanto para... Bom, eu entendo o seguinte, se eu entendi corretamente, o trabalhador cumpriu todos os requisitos para ter uma aposentadoria, ele poderia se aposentar, começar um novo vínculo de trabalho e 15 anos depois estar com 65 e ter um segundo benefício. Não é regime próprio. Ou seja, presume-se que ele tinha 50 anos quando se aposentou. Tá? Vamos lá com algumas possibilidades. Primeira possibilidade. É muito comum no serviço público o servidor não se querer a paridade e, querendo a paridade, não se aposentar porque no presente ele ganha insalubridade, periculosidade ou outras verbas indenizatórias que não incorporam um cargo comissionado, que não incorpora no cargo efetivo, na aposentadoria do cargo efetivo. Então, essa é uma primeira possibilidade. Né? Ele tem uma renda lá que ele, se aposentar, ele vai abrir mão e ele não quer abrir mão. Até porque nem sempre é fácil conseguir um novo posto de trabalho. Segunda hipótese, para a regra de aposentadoria dele, porque com 50 anos, são poucas as hipóteses em que a pessoa consegue se aposentar. Fora da especial, em cargo efetivo, homem não tem hipótese nenhuma. Né? Então, tem essa possibilidade de que ou o tempo no presente é insuficiente, ou quando ele se aposentar, ele não terá o tempo de cumprir a carência para chegar nos 65 anos e ter uma segunda aposentadoria. Terceira hipótese, porque talvez ele não possa acumular cargo. É muito importante a gente ficar atento que, se eu sou servidor efetivo, se eu sou um seletista, me aposento no regime geral, seja de estatal, seja de privado, e quero fazer um concurso, então eu posso acumular a minha aposentadoria do regime geral e até o meu cargo do regime geral, a minha aposentadoria do regime geral com um cargo efetivo de regime próprio. Agora, se eu me aposento como regime próprio, eu não vou poder ter acesso ao novo cargo de regime próprio. Eu não posso acumular aposentadoria com cargo, exceto naquelas 3 hipóteses. 2 cargos de professor, 2 cargos da área de saúde, 1 cargo de professor e da área médica. Então, fora essas exceções, não adianta você se aposentar. Vamos supor, você tem uma função administrativa. Não adianta você se aposentar de um cargo para querer outro cargo público. Você não vai poder ter acesso. Você terá que renunciar à aposentadoria para ir para o cargo público, aí não vale a pena. O que valeria seria você sair do regime, se aposentar pelo regime próprio e buscar na iniciativa privada. É outra possibilidade. E a última de todas, Eduardo, é que a pessoa pode estar sendo mal orientada. Porque se ela tem as condições e por conta própria achou que não tinha, né, porque ela não foi um advogado especializado. O advogado especializado, ele faz assim, ó, pega o tabuleiro, pega as hipóteses, o cardápio e vê, olha, essa você não pode, essa opção você não pode, essa você não pode, você pode essa e essa, ou então você só pode essa. Então, também pode ser por não estar bem orientado. Ricardo, você expôs bem aí, não é? A possibilidade no serviço público que, encarando aquelas exceções, pode sim haver 2 aposentadorias, mas no regime geral, taxativamente não.
Você só pode ter uma aposentadoria. Certo? Perfeito. Perfeito. Ricardo, vamos falar um pouco de vigilante, já que Sim. você tem uma atuação muito grande nessa área. Vamos trazer aí as novidades para eles? Doutor Ney, em relação ao vigilante, nós temos duas situações para o regime próprio. A primeira é, até a emenda 103, vale as regras do regime geral. Após a emenda 103, valem as regras que cada ente estabelecer. Isso. Se a gente volta um pouquinho mais, para a gente não deixar de falar, se tem um vigilante que trabalha no órgão público, tem lá o cargo de vigilante, até 95 ele tem enquadramento por categoria. É muito importante isso. Como é que vai verificar isso? É simples. Olhou a portaria de nomeação, né? Apresentou, está aqui a portaria de nomeação, está aqui o meu cargo, está aqui a minha ficha funcional, sou vigilante. Até 95 nem se discute, esse tempo é especial, né? Isso quer dizer que mesmo que você não tenha continuado como vigilante até hoje, mas aquele tempo lá está no teu patrimônio. Mesmo que agora, você não, após a emenda 103 de 2019, você não possa mais transformar períodos especiais em comum, mas aquele tempo lá está no seu patrimônio e aquele sim você vai poder. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, ainda sob a égide do regime geral. Não é? Como aplica-se, como a emenda, a súmula 33 estabelece o critério do regime geral, né? Então nós até agora, até o momento, estamos tendo sucessivas vitórias e no momento o STJ entende que sequer precisa da prova de arma de fogo para comprovar o direito à aposentadoria especial. Esse é o entendimento permanente. Eu acompanho muito, a doutora Ana Isabel me traz muitas informações e a gente está agora com essa polêmica no Supremo Tribunal Federal, né? E eu tenho fé que o Supremo Tribunal Federal vai reconhecer esse direito para os vigilantes. Qual é o fato novo que o vigilante tem em relação à Previdência do Servidor? O fato novo vem a partir da emenda 103 de 2019. A emenda 103 retirou a periculosidade dos requisitos para a aposentadoria especial, né? Isso quer dizer que é uma péssima notícia para os vigilantes. Foi questionado. Eu acho que é uma norma inconstitucional, porque sim, é possível existir inconstitucionalidade de norma constitucional quando a norma constitucional reformadora fere o núcleo central da Constituição, mas eu não tenho grandes expectativas de que a gente vai ter grande sucesso no STF, e nesse ponto eu sou pessimista. Doutor Ricardo. No ponto geral, né, e acho que é interessante a gente dizer que o pernambucano está com mais fé do que o baiano, que a baiana, viu? Eu já não sou tão otimista em relação ao julgamento do tema 1209. Mas é percepção pessoal, né? Em relação à manutenção da decisão do STJ, né? Que vai ser aplicada no regime próprio, né? Porque a norma que vai viger para o regime geral vai ser aplicada aqui no regime próprio também. Eu já não estou assim tão esperançosa, né? Mas como diria Ariano Suassuna, a gente tem que ser o realista otimista. Acho que Ricardo é o realista otimista. Acho que eu sou um pouco pessimista. Eu estou aí um pouco, né, fora desse compasso. Mas a discussão ela foi totalmente renovada. Abriu-se o portal novamente, né? Apesar dos anos que se passaram discutindo isso no STJ, você abre esse portal de discussão de novo no STF. E isso vai ter uma incidência direta no regime próprio, e aí vale lembrar, eu gosto sempre de quando a gente fala da aposentadoria do servidor, lembrar
Por que isso interessa para o município? Por que isso interessa para o Estado? Porque muitos municípios tinham a figura do vigilante nas escolas. Nos anos 90, né? Até início dos anos 2000, quando você teve a aceleração da terceirização de serviços, dos serviços que não eram diretos, né? Mas antes disso, você tinha os vigilantes das escolas, e todo município tem escola. Então, é um tema que é interessantíssimo, porque esse servidor que deixou de ser o vigia, o porteiro, ele pode ter sido relocado para outra atividade, mas isso vai ter um impacto direto. A decisão desse tema 1209 vai impactar nas aposentadorias concedidas no regime próprio. Nas que já foram, porque ao chegar no tribunal, né, o auditor do tribunal pode questionar a suspensão, né, desse tema no STF. Então, o gestor precisa também estar atento a essas discussões que estão o tempo inteiro acontecendo nas regras do direito previdenciário. Muito bem. O canal Rede Previdência continua acompanhando todos esses temas no STJ, no STF e trazendo, como eu disse, das segundas às sextas-feiras, às 18 horas, o boletim de notícias em 10 minutos para lhe deixar atualizado. E quando o tema pede, ou até vocês solicitam, nós trazemos aqui também para o Ao Vivo Doutor. Doutor Ricardo, vamos relembrar aí a promoção de hoje? Vamos, doutor Ney. Um desconto especialíssimo para participar no curso que acontecerá na próxima sexta-feira, dia 2 de dezembro, das 8h30 ao meio-dia, às 12 horas. Eu e a doutora Ana Isabel Jordão vamos abordar de forma muito prática o tema aposentadoria especial do servidor público, destinado a servidores, advogados, gestores e auditores. Estamos sorteando aqui um desconto especialíssimo, o valor de R$ 250 por R$ 160. Muito bem, muito boa a promoção. Melhor que Black Friday. Doutora Ana Isabel, o servidor público ele pode aproveitar o tempo que ele teve de trabalho especial aqui no regime geral de previdência social para levar para o serviço público? Olha, essa pergunta é muito boa. É muito comum que a gente veja isso. Mesmo que o cargo que ele tenha assumido no regime próprio não seja um cargo exposto a agente nocivo, mas ele lá na iniciativa privada exercia atividade exposto, ele pode ter esse reconhecimento e esse acréscimo. Mas tem um detalhe: ele precisa se preocupar com o reconhecimento disso no âmbito do regime geral, e a certidão de tempo de contribuição, a famosa CTC, precisa vir com esse reconhecimento e com o cômputo do tempo majorado, né? Com o percentual de 1,2 ou 1,5 se mulher ou se homem, né? Então, é importantíssimo também você contar com auxílio especializado para emitir uma CTC. Pode parecer uma coisa muito simples, mas pode não ser, né? Existem especificidades que muitas vezes o cidadão ele desconhece. Ele acha que esse reconhecimento ele vai ser automático, porque era por categoria, ele vai ver lá na minha carteira de trabalho, né? Que eu estava exposto, que eu era motorista, que eu era enfermeira, que eu era técnico de laboratório. E não é assim. Você pode levar para o INSS o documento lá, o SB40, por exemplo, né, ou o próprio PPP, mas se na sua CTC não houve o reconhecimento, não houve a análise do INSS acerca desse tempo trabalhado, esse tempo não poderá ser computado como especial no regime próprio. Doutor Ney, eu posso fazer um comentário? Perfeitamente, fique à vontade. É muito importante ficar atento que se você está se aposentando pelas novas regras, esse tempo especial lá no passado, convertido em comum, pode aumentar o valor do seu benefício, porque o benefício é 60% da média
mais 2% por cada ano trabalhado. Então, por exemplo, se você trabalhou 20 anos lá, 20 vezes 4 é 8, né? 40% de 20 é 8. Então, você vai ter 8 vezes 12, vai ter um aumento de 16% no valor da renda. Né? E é muito comum você. Isso pode ir para a justiça, isso pode demorar. Então, não é só pegar e levar, não. Muitas vezes é pegar o INSS negar e você entrar para a justiça, e o processo muitas vezes pode ser rápido, mas pode demorar. Correto. Doutor Ricardo, vamos supor, naquelas exceções, não é, que há no serviço público de acumulação de cargos, no caso da saúde, no caso de professor. Então, um professor, ele pode ter 2 aposentadorias especiais no serviço público e ter uma aposentadoria especial aqui no regime geral? Perfeitamente, doutor Ney, perfeitamente. Só precisa alertar o seguinte: professor, fique muito alerta com a prova de que era possível você trabalhar nos 2 lugares. Muita carga horária. Muitas vezes, na hora de se aposentar, tanto o professor quanto aqueles outros cargos que podem acumular, né, esbarram no problema que dizem assim: peraí, você não tinha como ter trabalhado em cidades tão distantes nesse tempo. Ou então, não, sua carga horária aqui era manhã e tarde, e aqui era tarde e noite, então como é que você trabalhou? Então, esses direitos, eles não podem servir, a gente não pode pensar no direito só na hora de se aposentar. A gente já tem que ir cuidando das provas e tendo os cuidados para não criar prova contra você. Porque muitas vezes o município faz uma portaria errada e você deixa. E na portaria está lá dizendo o horário, onde ele está lotado, em que escola ele está lotado e qual o horário que ele está. Aí, não, mas não tem problema, eu estou conseguindo. Ele fala com o diretor e com o diretor ele resolve cumprir a jornada, mas cumprir uma jornada mais apertada, né, sem muitos intervalos, e no outro ele acerta, mas criou provas contra si. Então é muito importante estar atento a esse detalhe. Porque sim, o direito existe. Doutora Ana Isabel, e regra geral, para quem tem possibilidade de se aposentar antes da reforma da Previdência de 2019, não é? E para quem só vai completar depois da reforma, qual a diferença aí no preenchimento dos requisitos para ele ter essa aposentadoria, antes e depois da reforma? Olha só, o grande problema, na minha opinião, da reforma, especificamente quando a gente fala de aposentadoria especial. E aí a gente vai falar da regra que foi imposta para o regime geral, que, como os municípios ainda não atualizaram suas legislações, apesar de hoje ter o permissivo para isso, continua se aplicando o que vige para o regime geral. É a imposição de uma idade mínima. A aposentadoria especial, ela era tão desejada e tão almejada porque ela não previa nenhuma hipótese de idade mínima. E veja, no regime próprio já existia a obrigatoriedade de uma idade mínima desde 2003. Desde 2003, você já tinha uma idade mínima para o servidor se aposentar, seja ele professor ou não, mas você tinha uma idade mínima. Você não tinha idade mínima para o regime geral. E quando você chegava na aposentadoria especial, ela quebrava com isso. Porque como eu aplicava a regra do regime geral, qual era a grande vantagem, muitas vezes, do servidor aposentar pela especial? A idade mínima. Não tinha previsão de idade mínima. Então, ele podia sair por conta da não exigência de uma idade mínima. E aí, vem a reforma de 2019. A gente discutiu isso muito, a gente fez aqui na Bahia audiência pública nas 36 subseções do Estado. Né? Participei de quase todas elas, porque meu estado é um pouquinho grande, então é difícil de participar de todas, né? É humanamente impossível. Mas nós discutimos e bati muito nessa tecla, né? Como que você exige idade mínima para aposentadoria especial? Você está dizendo que existe uma idade mínima para que aquele sujeito fique exposto a algo
que deteriora a saúde, a sua integridade física, a sua incolumidade, né? Então, assim, eu sempre defendi a ideia de que a aposentadoria especial ela funcionava para aquele que expunha o trabalhador como com a mesma coisa que a coroa britânica, agora não mais a rainha, né, mas agora o rei, dá para 007. O que 007 tem? Licença para matar. Né? Então, assim, a aposentadoria especial é uma espécie de licença para matar. Olha, exponha esse cidadão aí durante 25 anos. Não, eu tenho uma licença para prejudicar a saúde do trabalhador por 25 anos. Aí vem a emenda constitucional e diz assim, não são só 25 anos, não. Eu quero que você imponha a ele uma idade mínima. E hoje, essa idade mínima, na regra geral, ela é de 60 anos de idade. Ou seja, ou o sujeito tem duas hipóteses. Ele começa a trabalhar e aí completa os 25 anos, pede a exoneração do cargo, né? E aí, nesse caso, ele nem poderia pedir a exoneração do cargo, e aí ele vai ficar, se ele começar a trabalhar com seus, vamos supor, 30 anos ali, né? Estou dando um exemplo até bem afastado. 30 mais 25, você vai ter 55 anos. Ele teria 5 anos para esperar, né? Nas atividades especiais, a maioria das vezes as pessoas começam a trabalhar com 20 anos. Se você expor essa pessoa 20 anos, ele vai ter 45, 50 anos, ele vai ter 10 anos de espera. Ou ele espera chegar numa idade mais adequada para trabalhar só os 25. Enquanto isso, faz o quê? Né? Vive de quê? Esse é o nosso questionamento. Então, a norma protetiva ao trabalhador, ao servidor, ela foi desnaturada pela emenda constitucional. Essa é a minha interpretação. Né? Houve uma desnaturação do objetivo da norma, porque o objetivo da norma era a proteção da saúde. E se eu tenho a exigência de uma idade mínima que não condiz com a exigência do tempo de exposição, eu tenho uma norma que se torna inócua, se torna vazia. Né? Ela deixou de ser relevante e deixou de ser interessante, né? Sobretudo para o servidor, porque a grande vantagem para o servidor era justamente sair sem a limitação de idade, que agora não é mais possível. Pois é, você tocou aí na pré-reforma, né, da Previdência, que eu também andei por vários estados, várias cidades, cheguei a fazer palestra até lá na OIT, em Genebra, pelo IAPE, sobre reforma da Previdência. E eu tinha um colega que ele faleceu, ele tinha escritório aqui no interior. E ele disse para mim, olha, Ney, eu sei que você já fez muitas palestras por aí, e do lado do meu escritório tem uma igreja, e o pastor pediu que eu fosse lá falar sobre esse negócio de previdência, como é que é essa reforma, estão querendo mesmo tirar o direito das pessoas. E aí eu disse, não, eu vou, não tem problema nenhum, né? Já tinha até o equipamento, tudo organizado, levei. Quando eu cheguei lá, assim, né, eu notei que o pessoal é um pessoal muito humilde, né? Aí eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou expor para eles, né, numa linguagem que eles possam entender, né? Então eu disse para o colega, olha, esqueça slide, esqueça tudo. Eu vou conversar com o pessoal, vou bater um papo assim com o pessoal para, né? E aí comecei conversando, batendo um papo, provocando o pessoal para falar, o pessoal muito tímido, muito humilde, não falava, né? Eu digo, meu Deus, será como é que está a condução disso, né? Aí o pastor lá, assim, lá pelas tantas me disse, me dê um microfone, eu digo, pronto. Pronto. Aí ele pegou o microfone e ele disse, olha, o doutor está falando muito bem, eu quero dizer para vocês entender, sabe o quê? Esse Temer é o capeta. Eu digo, pronto. Bom, aí o pessoal, né, já viu, né? O pastor falou que o homem era o capeta, então estava tudo certo ali, tá tudo ok. Olha, que alegria imensa, que bate-papo gostoso estar aqui com o doutor Ricardo Souza, com a doutora Ana Isabel Jordão, que não convida a gente para ir a Salvador. Ô, doutor Ney, ainda tem aqui uma pergunta que chegou aqui. Rosa. Olha, só um instantezinho.
Já estouramos aqui o horário, mas não vamos deixar o nosso É, telespectador eu sem acho que resposta. Pois ele não, deve por favor. receber. Por favor, O por favor. José Bonifácio, ele fala: boa noite, doutor Ricardo. Meu processo de aposentadoria de tempo de contribuição para especial foi e terminou. E até agora não foi notificado o INSS. Tem tempo para isso acontecer? Bom, é preciso verificar se o processo terminou, estamos com trânsito em julgado. Se o processo está com trânsito em julgado, eu posso dizer que o tempo médio, geralmente o próprio juiz já manda notificar. O juiz manda notificar e o tempo médio, acho que de 1 mês a 3 meses, na Justiça Federal de Pernambuco é um tempo razoável para ele notificar. Mas, naturalmente, também o advogado pode peticionar para que seja implantado o benefício. Doutor Ney, eu devo dar a palavra final, ou o senhor. Quer dizer, a minha palavra final, ou... Eu vou deixar a doutora Isabel falar primeiro. Eu vou fazer essa cortesia com as damas. Combinado. Doutora Isabel, o que eu não lhe perguntei que você gostaria de deixar registrado, por favor? Ney, eu queria dizer a todos os servidores, aos gestores, que se capacitem, procurem informação. A gente tem informação hoje de qualidade, a gente tem cursos, a gente tem coisas, muita coisa sendo produzida na internet, mas eu queria deixar uma mensagem muito especial. Não acreditem em lendas urbanas. Vamos estudar. Porque essa coisa de vamos fazer porque sempre foi feito assim, né? Quando eu comecei minha carreira lá nos idos de 2005, no regime próprio aqui na cidade, aqui na região metropolitana de Salvador, eu ouvi muito isso. Isso é coisa desse povo novo. Eu era nova naquela época, né? Então isso é coisa desse povo novo que está chegando, que quer mudar tudo. A gente sempre fez assim e deu certo, né? E as coisas mudaram, foram muitas emendas, muitas reformas, muitos entendimentos da jurisprudência. Então, vamos abandonar as lendas urbanas, né? Vamos procurar conhecimento do tema que a gente está ali se propondo a fazer um trabalho, seja o advogado, seja o gestor, né? Vamos nos aprimorar naquilo que a gente está fazendo. Porque uma coisa é certa, o servidor, ele tem direito, é um direito constitucional, é uma garantia. Ele tem direito a essa aposentadoria especial. E a gente precisa trabalhar, cada um no seu quadrado, como a gente diz, né, vulgarmente, para que isso seja alcançado, né? Que haja esse encontro, né, do direito abstrato ali previsto na Constituição e o servidor. Então, esse é o nosso papel, no final das contas. Então, que a gente possa se capacitar para estar fazendo isso. Vamos abandonar aí essas lendas urbanas. Mas eu queria dizer também que a gente está organizando aí, acredito que lá, no mês de março ou mês de maio, em breve nós estaremos aqui recebendo a todo esse público do direito previdenciário aqui em Salvador. Estamos retomando algumas atividades, né? Eu passei os últimos 2 anos, além da pandemia, no esforço concentrado, né? A maternidade nos traz, assim, realmente, é uma revolução, né? Na vida. A maternidade não, a parentalidade, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, é um momento muito diferente, mas a gente está retomando aí algumas coisas e 2023 teremos muitas novidades, né? Se Deus quiser. Nos reencontrar fisicamente, presencialmente, poder se abraçar, porque isso faz muita falta, né? A gente fica... É gostoso, o debate é uma delícia, mas um abraço é um abraço, né? E aí eu deixo um cheiro, como a gente diz aqui no Nordeste, para todo mundo, para todos vocês, né? E fiquem aqui conosco, todas as quartas-feiras, às 18 horas, estou com vocês aqui. Eu lhe agradeço muito pela sua participação, trouxe muita informação, uma linguagem muito acessível e belos conselhos aí para que as pessoas pensem previdência sempre com
tempo bem anterior à sua aposentadoria e que procure um profissional para fazer o seu planejamento para que você tenha o melhor resultado possível. Dona Rosa Araújo, estamos chegando aí ao final, quero lhe agradecer também a sua participação. Estou aqui participando com vocês, uma boa noite. E ainda ficaram aqui algumas perguntas, viu? Que chegaram agora no finalzinho. Pelo menos uns comentários. Então vamos fazer um acordo, senhores telespectadores. Vamos tentar responder aqui bem sucintamente, porque também temos outros compromissos, certo? Então, Sim. Vamos tentar aqui sucintamente responder e eu vou fazer o encerramento, com a licença de vocês. Doutor Ricardo, vamos aí às perguntas. Pode dizer, pelo menos Rosa. Tem uma pergunta aqui que boa noite, sou servidor de Roberto Vitor. É para a Ana Isabel. Sou servidor público do município, eu acho que deve ser, entrei em 96, concurso vigilante, 34 anos de serviços. Gostaria de saber, minha aposentadoria é especial, doutora Ana Isabel Jordão. Veja bem, aí a gente vai precisar que esse município emita um documento hoje, o PPP, atestando os 34 anos. Ele teria direito desde o implemento dos 25 anos de tempo de serviço, né? Se todo exposto à periculosidade, até 2019, exatamente, novembro de 2019. E aí, então, ele teria sim direito, né? Assim, claro que a gente precisa analisar o caso concreto, precisa ver a elaboração de provas, mas à primeira vista, sim, seria uma aposentadoria especial. O vigilante tem direito à aposentadoria especial pelo entendimento já massificado, já pacificado no STJ, mas está em discussão no STF, é sempre bom lembrar. Ok. Vamos para outra pergunta aí, Rosa. A pergunta foi só essa, só tem aqui uma observação então, sobre boa noite. Quero lhe agradecer, Rosa, pela participação, né, pela colaboração. Eu que agradeço poder participar e ajudá-los. Muito obrigado. Doutor Ricardo Souza, lembrando, né, que está valendo a promoção, né? Continua valendo, não é verdade? E o que... Exato. Devo chamar o sorteio agora, doutor Ney? Pode chamar o sorteio. Prepare aí. Então, Ícaro, tá na hora de você girar a rodinha. A pessoa, alguém aqui será sorteado, o primeiro lugar será sorteado com um desconto especialíssimo no curso Aposentadoria Especial da Previdência do Servidor, com a doutora Ana Isabel Jordão e comigo. Prepare aí, Ícaro. Enquanto isso, o doutor Ricardo vai dizer o que eu deveria ter perguntado a ele. Eu perguntei e ele quer deixar registrado. Eu quero agradecer, Ney. A minha palavra final, né, é de reconhecer, de primeiro dizer a minha admiração por esse pernambucano tão mineiro, por esse mineiro tão pernambucano, por esse artista, por esse intelectual, por esse jurista. Parabéns pela sua carreira e parabéns pelos vários frutos que deixa ao longo da sua carreira. Dizer a você que nos assistiu até essa hora, muito obrigado por ter ficado com a gente, trazer perguntas ou estudando, né? Vou dar uma dica, todo sábado sábado é dia de estudar, inclusive geralmente são com os programas de Ney Araújo, que eu costumo dizer que esse Ao Vivo Doutor é uma especialização em previdenciário na prática. E dizer que é um prazer compartilhar com a doutora Ana Isabel Jordão, amiga querida, advogada competente, parceira de longa data, e essa iluminada pessoa, né, Rosa Araújo. Muito obrigado, Ricardo. Mas e quem foi a sorteada ou sorteado? Está aí na tela, Ricardo. Sebastião Araújo Pedicena chegou em primeiríssimo lugar. Sebastião Abreu Pedicena. Opa, perdão, Sebastião Abreu Pedicena.
Obrigado. Senão já iam dizer que era meu parente, se fosse Sebastião Araújo, mas é Sebastião Abreu. Então, parabéns para ele, não é? Ganhou aí um incentivo muito grande para a sua especialização. Bem, senhoras e senhores, eu sei que os senhores estivessem aqui no meu lugar, vocês diriam: Dr. Ricardo Souza e doutora Ana Isabel, os senhores foram fabulosos. Os senhores realmente enriqueceram os nossos conhecimentos, nos trazendo muitas informações. E nós gostaríamos de dizer que gostaríamos de estar com vocês outras tantas e tantas vezes para continuar esse aprendizado, para continuar essa troca de informações. Então, muito agradecido pelo brilhantismo aí de vocês. Quero dizer mais uma vez, você ainda não é inscrito, inscreva-se no seu canal Rede Previdência. Você tem aí à sua disposição mais de 1.700 vídeos sobre Previdência à sua disposição. E das segundas às sextas-feiras, às 18 horas, você tem 10 minutos de notícia no programa sobre a atualização previdenciária. E lembre-se, dia 7, na próxima quarta-feira, nós teremos mais um debate importante com a participação da doutora Adriane Bramante e o doutor Diego Schuster, não é? Falando também mais sobre PPP. Bem, agradeço mais uma vez e canal Rede Previdência, esse é o seu lugar. Venha. Maravilha.